Bom, então, hoje a gente vai conversar a respeito de menopausa, climatério, mulher 40 mais. Hoje a gente sabe que as mulheres estão muito mais preocupadas com esse assunto, né? E assim, realmente é muito pertinente. Vamos começar lá do iniciozinho. O que que é menopausa? A menopausa é quando os ovários eles param definitivamente de funcionar. Então, quando a gente tem a déficit geral de progesterona e estrógeno, é quando o marco principal é a última menstruação da mulher. Quando tem um ano que a mulher não menstrua mais, a gente considera que ela entrou em menopausa. E essa é a diferença de climatério e menopausa, né? Porque menopausa, na verdade, como você falou, é um marco temporal. Você precisa daquela data ali, da mesma forma que a gente vê a data da primeira menstruação, por exemplo, né? Então, assim, Uhum. a data da última menstruação. Mas quando você começa a falhar essa menstruação, você está no climatério. Então, você já tem falha hormonal, mas ainda não é classificado como uma menopausa. E não existe diferença no tratamento, né? Como que é isso? Como que a gente trata o climatério? Como que a gente trata a menopausa? Existe diferença? Quando que a gente começa? O ideal, cada vez mais, os estudos vêm mostrando que o ideal é começar o quanto antes, para a gente reduzir os riscos cardiovasculares. Então, existe o climatério, acho que é importante também a gente definir o que que é climatério, o que que é menopausa. Climatério é o período que antecede a menopausa, ou seja, quando realmente os ovários param, mas muito antes disso a gente já começa a ter falha. Então, mais ou menos a partir de 40 anos, as mulheres começam a ter uma redução do funcionamento do ovário. Então, ele começa a falhar, começa a reduzir a produção. Então, a gente já não tem mais aquela mesma produção do estradiol, da progesterona. E isso a gente consegue visualizar muito através dos sintomas. A mulher começa a se sentir diferente, ela não sabe o que está acontecendo, ela, querendo ou não, se considera ainda nova para pensar em menopausa, mas já entrou numa fase em que já está tendo falência ali ovariana, leve, progressiva, e começam a aparecer alguns sintomas que ficam um pouquinho ali em aberto, né? E atualmente o que a gente vem tentando fazer é olhar para essas mulheres que não estão entendendo por que que elas estão mudando. Elas não têm idade ainda para dizer estou na menopausa, mas elas estão sentindo que algo diferente está acontecendo. E o que que é isso? Isso é a falha progressiva do ovário. Ela já começou a acontecer. O seu ovário já não é mais o mesmo que antes dos 40 anos. E aí começa a sentir o déficit desses hormônios que são os nossos principais hormônios, né? Que nos fazem mulher, né? Que nos fazem ter disposição, energia, qualidade de vida. E eu vejo realmente que as mulheres têm percebido um pouco mais isso. Porque se a gente for um pouquinho mais lá para trás, né, até uns 20, 15 anos atrás, não existia isso, né? A mulher pensava em menopausa quando realmente ela não menstruava mais e ok, é uma fase da vida, acabou, não tem mais jeito e vida que segue. Hoje a gente vê realmente muito diferente, né? A gente sabe que os hormônios começam a cair até 10 anos antes de realmente você entrar na menopausa. E o primeiro que cai é a progesterona. E às vezes a gente esquece de relacionar isso com os sintomas, né? E a pessoa começa a acordar às 3 da manhã, começa a não conseguir mais dormir depois que acorda, começa a ter mais labilidade emocional, fica mais irritada, uma TPM mais avançada, ou o período menstrual começa a ficar mais curtinho, você começa a menstruar 2 vezes no mês. Isso já pode ser sinal realmente de uma deficiência de progesterona e é importante começar a tratar desde o início justamente para evitar o risco cardiovascular, né?